Então a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem algébrica, né? Então vamos começar com a história. Então, embora estejamos familiarizados com letras e símbolos matemáticos como o sinal de igualdade, a letra X para as incógnitas, a cruz X para o produto e muitas outras, essas nem sempre foram usadas para escrever equações e sentenças. Por exemplo, os antigos textos da matemática em árabe e egípcio dificilmente continham símbolos, e sem eles já podemos imaginar quão extensos devem ter sido. No entanto, foram os mesmos matemáticos muçulmanos que começaram a desenvolver a linguagem algébrica a partir da Idade Média. Mas foi o matemático e criptógrafo francês François Viet quem foi o primeiro a escrever uma equação usando letras e símbolos. Algum tempo depois, o matemático inglês William Alcott escreveu um livro que ele publicou em 1631, onde fez uso de símbolos, como a cruz para o produto e o símbolo da proporcionalidade alfa, que ainda hoje são usados. Então, a gente vê essa utilidade aqui principalmente na física, né? Na física a gente vê muito dessa proporcionalidade ainda, quando você vai fazer a demonstração das fórmulas, né? E a gente usa aqui a cruz por produto, né, e tudo. Então, é algo que a gente vê ali no ensino fundamental, aí, mas no ensino médio a gente representa, por exemplo, essa cruz que a gente vê lá no ensino fundamental, no ensino médio um pontinho, né? Então a gente vai usando vários símbolos, várias nomenclaturas, assim, conforme vai passando assim os períodos escolares. Com o passar do tempo e a contribuição de muitos cientistas, toda a simbologia usada hoje em escolas, universidades e diferentes campos profissionais foi desenvolvida. Então hoje está muito mais fácil você conseguir relacionar isso, ter uma linguagem muito mais adaptada do que comparado a um tempo atrás. E é a matemática que está presente nas ciências exatas, economia, administração, ciências sociais e em muitas outras áreas. Vamos falar um pouco sobre o conceito agora. A linguagem algébrica é aquela que usa letras, símbolos e números para expressar de forma breve e concisa a solicitação de realizar operações matemáticas. O uso da linguagem algébrica apropriada é muito importante para modelar muitas situações que ocorrem na natureza e na vida cotidiana, algumas das quais podem ser muito complexas, dependendo do número de variáveis tratadas. Uma vez que a proposição é traduzida para o idioma algébrico, podemos fornecer o valor numérico que queremos para realizar operações como adição, subtração, multiplicação, divisão e muito mais. Então aqui na verdade o que ele está querendo dizer aqui é que a gente, quando vai usar a linguagem algébrica, a gente pega uma linguagem geralmente escrita, então por exemplo se eu falo o dobro de um número e transformo isso em matemática. Como é que eu escrevo isso em matemática? Vamos supor, vou chamar esse número de x, então o dobro desse número. Se esse número é x, então o dobro disso é o dobro de x, então isso é 2x, ou 2 vezes x. O triplo de um número, então o triplo de um número é a mesma coisa, então 3x. Um quarto desse número, então 1 sobre 4 vezes x. Então a gente vai fazendo essa transformação de uma língua para outra, no caso da língua escrita, né, falada, para a língua matemática. E isso simplifica muito a nossa vida. Então, uma pergunta que todo estudante tem: para que serve a linguagem algébrica? Por que eu vou usar isso? Vamos lá. Então, a vantagem imediata da linguagem algébrica é como ela é curta e concisa. Uma vez manipulado, o leitor aprecia propriedades que, de outra forma, levariam muitos parágrafos para descrever e algum tempo para ler. Além disso, por ser breve, facilita as operações entre expressões e proposições, especialmente quando usamos símbolos como o sinal de igualdade, multiplicação, soma, subtração, para citar alguns dos muitos que a matemática possui. Em resumo, uma expressão algébrica seria, para uma proposição, o equivalente a olhar para a imagem de uma paisagem em vez de ler uma descrição longa em palavras. Portanto, a linguagem algébrica facilita a análise e as operações e torna os textos muito mais curtos. Isso não é tudo. A linguagem algébrica permite que você escreva expressões gerais e use-as para encontrar coisas muito específicas. Então agora a gente vai trabalhar agora uma sequência de exemplos para ficar mais claro. Então vamos começar aqui pensando, olha, pense um número qualquer aí. Então, eu não sei como os números eles são infinitos, então não tem como pensar um número específico. Então pense um número qualquer aí. Então,
Como eu não consigo pensar no número específico, vou pensar numa letra, então, para isso. E aí, beleza, eu pensei nesse número. Vou dobrar esse número. Depois que eu dobrar, eu vou somar 2 unidades com esse número que eu dobrei e que eu pensei. Depois eu vou acrescentar 3 vezes esse número e subtrair 4 unidades. Então, vou pensar aqui num certo x. Se eu dobrar esse x, eu tenho 2x, né? Então, faz sentido, né? Então, se eu tenho um número que eu estou chamando ele de x, ele pode assumir qualquer valor nos números reais. E eu dobro esse x, eu tenho 2x. E se eu somar 2 unidades? Então, eu tenho 2x mais 2. Então, está acrescentando 2. E se eu acrescentar 3 vezes esse número que eu pensei no início? Então, eu tenho 2x mais 2 mais os 3x que eu estou acrescentando. Tá, beleza. Mas e se eu quiser subtrair 4 unidades? Esse mesmo raciocínio que eu estou tendo aqui, eu quero subtrair 4. Então, eu vou sempre repetindo aqui e fazendo a operação aqui que ele está me pedindo. Então, aqui a gente fez as operações de multiplicação, soma, subtração. Beleza, então fiquei com isso aqui. E agora, dá para resolver isso aqui? Dá. É o próximo passo. Então, eu vou resolver essa minha expressão aqui. Então, eu vou juntar aqui os termos semelhantes. Olha, 2x mais 3x e o 2 aqui com menos 4. 2x mais 3x, 5x. 2 menos 4, menos 2. Então, portanto, a minha expressão final é essa daqui, 5x menos 2. Então, o objetivo aqui da linguagem algébrica é simplificar a nossa vida, simplificar a escrita, para ficar algo mais claro, mais conciso. Vamos para o exemplo 2 agora. De novo, vou pensar em um número. Depois, eu vou somar com um outro número que eu vou pensar. Vou subtrair 5 unidades. E vou multiplicar por 3 e subtrair 4 unidades. Então, vamos lá. Eu vou pensar então no x. Se eu somar, agora eu vou pensar aqui, olha, some com outro número. Então, eu vou pensar em outro número com y, né? Porque não pode ser o x, então x mais y, beleza. Agora eu vou subtrair 5 unidades. Então, repito, x mais y menos 5. Vou multiplicar por 3, então, quando ele fala multiplicar por 3, é toda essa expressão aqui. Então, quando eu vou multiplicar por 3, então a expressão ela vai dentro do parêntese. E se eu for subtrair 4 unidades, eu repito, né, essa daqui, essa expressão, e subtraio 4. E agora eu vou resolver essa minha conta aqui, para ver quanto é que vai dar a minha resposta final. Então, resolvendo esse aqui, né, eu fico com 3 vezes a soma disso aqui, faço a distributiva, ou chuveirinho, fico com 3x mais 3y menos 15, menos 4. Aí eu vou juntar os termos semelhantes. No caso aqui, 3x e 3y não tenho, né? Então, eu repito eles, mas eu tenho aqui menos 15 com menos 4 dá menos 19. Então, portanto, isso aqui é a minha expressão final. Vamos para o exemplo 3 agora. Então, eu quero escrever as seguintes frases usando linguagem algébrica. Então, a primeira aqui é o quociente entre o dobro de um número e o triplo do mesmo mais 2 unidades. A B, o produto de 5 vezes o número pela soma do mesmo por 3. A C, o produto de 3 números naturais consecutivos. A D, a soma de 5 números naturais consecutivos acrescido do triplo desse número natural. A E, o quociente da diferença entre dois números pela soma dos mesmos. E a F, o produto da soma pela diferença entre dois números naturais. Então, eu vou começar aqui com a letra A. Então, o quociente entre o dobro de um número e o triplo do mesmo mais 3 unidades. Então, eu vou começar aqui pensando, olha, eu vou chamar então x do número em questão, né, tal que, ou seja, eu estou falando aqui de um certo número, eu não sei que número é. Então, como eu não sei, é algo muito genérico, eu vou adotar uma letra. Então, trivialmente falando, é mais fácil a gente adotar o x aqui, por ser uma letra conhecida e tudo. Então, fica mais fácil para a gente, mas vocês podem adotar qualquer letra que vocês quiserem. Tá, beleza. E aí agora eu tenho, né, que ele fala bem aqui no enunciado, olha, quociente. Então, o que é o quociente? O quociente é a razão entre dois números. Ou também a divisão entre dois números. Então, quando eu falo quociente, eu estou me referindo aqui à divisão. O dobro de um número, então a gente viu anteriormente que é 2x. E se eu tenho aqui o triplo do mesmo, ou seja, o triplo do mesmo número, acrescido, né, mais 3 unidades. Então, matematicamente falando, a gente escreve assim, 3x mais 3. Então, fazendo essa minha conta aqui, eu vou chegar nesse resultado. Portanto, temos que, ou seja, 2x ele vai ser dividido por 3x mais 3. Então, foi o que a gente pediu aqui, olha, o quociente, então a divisão entre o dobro de um número. Que dobro de um número? 2x. Então, vai ser 2x dividido, né, já que é o quociente, dividido pelo triplo do mesmo mais 3 unidades, que é esse daqui. É esse termo que
ele vai dentro do parêntese, porque ele é um só termo, né? Então eu não poderia colocar 2x sobre 3x mais 3, sem nenhum parêntese, tá? Eu estaria equivocado. Vou para a questão B agora. O produto de 5 vezes o número pela soma do mesmo por 3. Então, vamos lá então de novo. Vou adotar x como o número que eu estou querendo. E aí eu vou ter que o produto na matemática é a multiplicação entre dois números. Então, se eu falo produto, eu estou me referindo à multiplicação. E aí, ele fala aqui, ó, 5 vezes o número, matematicamente falando, é 5x. E ele também fala, né, a soma do mesmo por 3, ou seja, a soma do mesmo número por 3. Então, isso aqui é x mais 3. Então, estou somando x com 3 aqui. Então, é assim que a gente escreve. Agora, resolvendo isso daqui, né, já que ele pede o produto, então isso aqui é 5x vezes x mais 3. Tá? Então, vocês podem perceber nessas duas aqui, que primeiro, a gente resolve isso daqui que ele está pedindo aqui dentro, né? Nos dois lados aqui. Esse E aqui é uma separação, então ele é como se fosse um muro, uma barreira. Então, eu vou resolver esse lado aqui, depois esse. E, por fim, eu vou resolver esse aqui da frente, que ele está pedindo. Por exemplo, ele pede o quociente. Então, eu vou resolver esses dois aqui, e aí depois eu divido os dois. Aqui é a mesma coisa, ele pede o produto, então eu vou resolver esse aqui. Então, o que é 5 vezes um número? É 5x. E a soma do mesmo número por 3, então é x mais 3. Então, agora eu vou efetuar o produto desse com esse, ok? E aqui é o que a gente está fazendo, 5x, x mais 3. Fazendo aqui a distributiva, então eu tenho 5x ao quadrado mais 15x. Então, portanto, essa aqui é a minha resposta final. Vou aqui para a letra C agora. Ela pede, né, o produto de 3 números naturais consecutivos. Então, vamos lá. Então eu vou falar que, olha, x ele é o primeiro natural consecutivo. E o que são números naturais consecutivos? Se eu falo para vocês, quais são, por exemplo, os números naturais consecutivos os 3 números naturais consecutivos do 5, por exemplo. Então, é 5, 6 e 7. Ou seja, é o primeiro que é 5, que eu estou me referindo, e eu vou acrescer uma unidade, já no segundo número, e já no terceiro número eu vou acrescentar, né, 2 unidades. Então, a gente vai sempre seguir nessa ordem, acrescentando unidades. Então, aqui, se a gente for representar o primeiro número é x, o segundo é x mais 1 e o terceiro é x mais 2. E aí, fazendo essa conta, né, já que ele pede o produto, então eu vou ter que multiplicar esses 3 aqui. Eu tenho então que é x vezes x mais 1 vezes x mais 2. E aí, fazendo aqui o produto aqui entre esses dois, eu tenho x ao quadrado mais x vezes o produto com esse aqui agora. Fazendo essa conta, eu vou ter esse termo aqui, x ao cubo mais 2x ao quadrado, mais x ao quadrado mais 2x. E aí, resolvendo, né, juntando os termos semelhantes, eu tenho x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x. Então, portanto, minha resposta final. Fazendo a letra D agora, né? A soma de 5 números naturais consecutivos acrescido do triplo desse número natural. Então, mais uma vez, seja x o número em questão, tal que... Então, os 5 naturais consecutivos são x, x mais 1, x mais 2, x mais 3 e x mais 4. Então, vamos pensar aqui, olha. Se eu falo para vocês, eu quero 5 naturais consecutivos do número, sei lá, número 8. Então, é quem? É o 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, vamos pensar aqui que o x é 8. Então, 8, 8 mais 1, 9, 8 mais 2, 10, 8 mais 3, 11, 8 mais 4, 12. Ok? Então, fazendo essa soma aqui, né, totalizando, então, 5 naturais consecutivos. E aí, quem que é o triplo desse número natural? Olha, se eu estou falando que esse número aqui é x, então eu estou querendo aqui o triplo de x. Então, portanto, né, traduzindo, né, para a matemática, a linguagem fica dessa maneira aqui. E aí agora, né, fazendo a conta aqui, já que ele pede a soma, então eu vou somar esses naturais consecutivos com esse 3x. Então, portanto, fazendo essa soma aqui, né, e juntando os termos semelhantes, então eu tenho, né, juntando esses aqui, eu tenho 5x mais esse 3x aqui fora. E aí agora eu vou somar os números, olha, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Fazendo a soma dos números aqui, eu tenho 10. E aqui, mais uma vez, né, 5x mais 3x dá 8x. Então, eu tenho aqui 8x mais 10. Então, portanto, essa é a minha resposta final. Exemplo 3 agora, né? Letra E. O quociente da diferença entre dois números pela soma dos mesmos. Opa! Então, aqui, só de ler eu já sei. Olha, se ele fala dois números, então eu vou chamar
um número de x e o outro de y. Então ele está pedindo aqui, olha, o quociente da diferença. Então aqui, primeiro eu tenho que fazer a diferença entre esses dois números. E depois eu tenho que fazer o quê? Pela soma, ou seja, esse pela aqui é como se fosse um muro, mais uma vez. Então, primeiro eu vou fazer a diferença entre esses números aqui. E depois eu vou fazer o quê? A soma dos mesmos. Então, se eu estou chamando aqui x e y os números, né? Então eu tenho aqui para demonstrar, né? Que a diferença entre esses dois números é o que? É x menos y, né? E a soma dos mesmos, ou seja, dos dois números, é x mais y. E como eu estou pedindo o quociente, então eu vou dividir um pelo outro. Então, portanto, eu tenho então, né, que é x menos y dividido por x mais y, beleza? Então, essa operação aqui ela vai ser a última a ser feita. Tá? Quociente, produto, soma, adição, enfim, qualquer outra palavra que ele venha utilizar aqui, ele fica por último. Então, a gente vai resolver esses aqui de dentro para depois resolver esse aqui de fora. Beleza, então, letra F agora. O produto da soma pela diferença entre dois números naturais. Então, mais uma vez, né? Então, o produto vai ficar por último. Então, primeiro eu tenho aqui ó, a soma pela diferença. Então, primeiro eu vou somar esses dois números e depois eu vou o quê? Subtrair. Diferença é subtração. Então, esse pelo aqui, mais uma vez, né? É como se fosse uma barreira. Então, primeiro eu resolvo a soma e depois a diferença entre dois números. Então, eu vou chamar x e y, esses números, né? Tá? Isso aqui é a soma é x mais y e a diferença é x menos y. Tá? Nessa ordem aqui. Porque se eu estou falando que é x e y, então a soma é um e o outro, e o produto é a mesma coisa, é um menos o outro. Tá? E aí agora, né, fazendo aqui o produto, que é a multiplicação, então vamos multiplicar a soma pela diferença, fazendo essa conta aqui, né, fazendo essa distributiva, eu tenho x ao quadrado menos xy mais xy menos y ao quadrado. E aí aqui só tenho menos xy e mais xy, isso aqui cancela. Eu tenho então x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, portanto, essa daqui é a minha resposta final, tá bom? E aí, esse termo aqui, ele é chamado, né, da diferença entre os quadrados. Então, isso aqui a gente vê lá em produtos notáveis, né? Então, o cálculo é justamente esse, né, que é o produto da soma pela diferença, ele resulta na diferença entre os quadrados. A gente também fez aqui o grupo, né, fez um formulário sem fins de promoção, para vocês acessarem, vocês entram nesse link aqui, lá vai ter um formulário com algumas questões um pouco mais aplicadas, né, algumas questões mais interessantes, assim, e aí a gente quer testar, assim, para ver qual que é o domínio dos estudantes com algumas questões mais aplicadas de álgebra, de linguagem algébrica. Aqui são a referência, né, que nós utilizamos no trabalho. E finalizamos aqui. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.